Ok, deputada, a senhora vai ouvir a pergunta agora da Paulinha Carvalho. Queria abrir aqui para uma pergunta de ouvinte. Tem um monte de gente escrevendo na hashtag, que é Biaquices no Morning. O Blue Boy pergunta assim, ó, o que a deputada acha da entrega de cargos e até ministério para o Centrão, indo na contramão das promessas de campanha do presidente? Eu acho o seguinte, o presidente, ele mudou um sistema, né? E o Congresso, ele ficou abalado com essa mudança. Eu assisti muitas vezes com muita tristeza, muitos parlamentares deixarem de votar pautas importantíssimas para o Brasil, porque dizia, não, a gente não tem nada do governo, a gente também não vai votar. O que o presidente fez, na verdade, eu acredito que seja algo que deveria ter sido feito desde o primeiro dia do governo, que seria uma conversa e abrir espaço para que mais parlamentares pudessem participar. Não no primeiro escalão, porque o presidente fez questão de montar um ministério muito técnico. Agora, qual o problema de você trocar pessoas que estão ocupando cargos? E aí eu digo para você, ele não está tirando pessoas ligadas a ele está tirando pessoas que ocupam cargos que foram indicações do PT, que foram indicações dos próprios partidos do Centrão, que já ocupam cargos há muito tempo. E agora o presidente, não foi nem o presidente, tá? Isso daí foi articulação, ministro Ramos, que simplesmente falou o seguinte, vocês podem indicar quem vocês quiserem, mas o presidente deixou muito claro uma coisa, ele está de olho. Então, ele não deu um cheque em branco para as pessoas roubarem, desviarem, ele já deixou muito claro, se houver qualquer desvio de recurso, se houver qualquer roubalheira, qualquer corrupção, a pessoa será afastada imediatamente. Okay. Então, eu acho que a gente tem que dar uma chance, porque não se governa sem uma base no Congresso. E quem está perdendo com tudo isso é o Brasil. Ok. Pergunta do Vini. Deputada, muito bom dia. Primeiramente, desejo melhoras aí para a senhora, uma boa recuperação. Deputada, a gente repercutiu aqui no primeiro bloco do programa. Ontem o presidente escreveu um tweet compartilhado pela senhora também, que ele diz que não pode assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso ele diz que tomará as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Esse também é um pedido de muitos apoiadores do presidente, alguns desses que estão sendo alvos aí de investigações. Agora eu te pergunto, deputada, existe alguma medida dentro do campo democrático para lutar contra esse abuso de poder, contra esse autoritarismo? Quais medidas seriam essas? E existe alguma possibilidade do uso das Forças Armadas? Olha, as medidas democráticas são todas aquelas que estão previstas e a gente tem lutado com elas. Se você pegar, eu publiquei uma lista de medidas que nós tomamos. Eu acho um erro o presidente até hoje não ter processado as pessoas que o caluniam. Teve um ministro do Supremo que chamou o presidente de genocida, não é? Mas o presidente ou seus apoiadores não podem falar, tecer a menor crítica a um ministro do Supremo, que isso se torna um ataque à democracia. Então, acho que a primeira coisa que o presidente precisa começar a fazer urgentemente é a processar as pessoas que o acusam de crimes que ele não comete. Eu já estou tomando essa providência, já estou processando muita gente. Além disso, eu entrei com representações na Procuradoria da República contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ele infringe uma lei que o Congresso aprovou em 2019, a lei de abuso de autoridade. Entrei com pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Entrei com várias ações. Eu acredito nisso, eu acredito na gente usar as ferramentas que o ordenamento jurídico propõe, né, deixa à disposição. Mas nós temos sido acusados de fazermos isso. Então, você fica sem saída. Né? Então, eu acredito realmente que, à medida que esses abusos vão se tornando mais e mais conhecidos pelo público em geral, não é possível que as pessoas não fiquem indignadas. As pessoas precisam se indignar. E eu te digo uma coisa, eu nunca aceitei injustiça nem com algum inimigo político meu. Eu sempre fui uma pessoa que defendi que a justiça seja feita. Eu defendo o devido processo legal para qualquer pessoa. É um abuso uma pessoa sofrer um inquérito nos moldes do processo de Kafka. É um abuso. E a gente fica assistindo ou o silêncio ou o aplauso daqueles que são nossos adversários políticos. Ok, deixa eu agradecer. Sobre uma possível
Desculpe, Paulo. Desculpe. Pois não, Vini. Bem curto. Não, porque eu perguntei sobre o papel ali das Forças Armadas, porque tem muitos apoiadores também que pedem lá para que seja utilizado o artigo 142, para que se cumpra a ordem legal. Qual a posição da senhora sobre isso? A minha posição, em primeiro lugar, é de profundo estranhamento quando eu vejo pessoas sendo acusadas de pedir o artigo 142. Gente, o artigo 142, ele está na Constituição, então ele é um artigo constitucional. O que se trata daqui é de você ter a correta interpretação do artigo, que fala que qualquer chefe de poder pode convocar as Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. A Constituição não fala em fechar Congresso, em fechar Supremo, e ninguém está pedindo isso. Aliás, existem algumas pessoas que querem isso sim, tá? São pessoas que saem nas ruas com faixas, que acreditam que já estão tão desesperadas e desesperançosas que pedem isso, só que nós não controlamos as pessoas, ao contrário de algumas pessoas que podem dar mortadela, distribuir faixa para a pessoa ir para a manifestação, nós nunca fizemos isso, as pessoas são livres para pedirem que bem entenderem. Aliás, eu gostaria que fosse tratado com o mesmo rigor alguém que vai com uma faixa pedindo a ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado é algo que fere de morte a democracia. E com certeza essas pessoas querem mais é nos ver num pelotão de fuzilamento, que muitos deles já declararam isso também, que tem que matar os bolsonaristas. E a gente vê parlamentares participando dessas marchas, participando desses protestos, que parte da mídia chama de democráticos, quando estão pedindo a ditadura do proletariado. Então, a gente tem que respeitar a democracia, eu respeito a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação e não aceito que queiram nos calar e nem calar o povo brasileiro. Cada um pede o que quiser. Pedir, falar, não é crime, minha gente. Isso não é um atentado à Lei de Segurança Nacional. Atentado à Lei de Segurança Nacional é se uma pessoa realmente começa a atacar as instituições, atacar, joga bomba, destrói, persegue ministro. Isso é uma coisa, que aliás fazem com o presidente e ninguém chama a Lei de Segurança Nacional para isso. Deputada Bia Kicis, queria muito agradecer a participação da senhora aqui no Morning Show com exclusividade, mesmo doente, aí, infelizmente a senhora com dengue, foi muito solícita, simpática aqui conosco, a gente agradece muito a sua participação e volto sempre. Obrigada, um ótimo dia a todos.